Hoje cedo, ao chegar ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a possibilidade de trazer de volta ao Brasil famílias que estão nas áreas atingidas. Olha que parece, tem uma família na região do... da região lá onde o vírus está atuando, né? Não seria oportuno retirar de lá, com todo respeito, é o contrário. Agora não vamos colocar em risco aqui, nós aqui, por uma família apenas, tá certo? A Organização Mundial da Saúde passou a classificar como elevado o risco de contaminação internacional pelo novo coronavírus. Aqui no Brasil, as autoridades estão atentas e, segundo especialistas, não há motivos para alarde. E nós começamos com as notícias sobre o novo coronavírus. A expansão é rápida. Já são mais de 4.500 casos confirmados no mundo inteiro. Na China, o número de mortos passa de 100. E o Brasil tem agora uma preocupação aqui dentro. Minas Gerais isolou um caso suspeito da doença. Os coronavírus são de uma família viral conhecida desde a década de 1960. Geralmente causam doenças parecidas com um resfriado comum. Mas alguns tipos, como o que surgiu na China, provocam problemas respiratórios graves, como a pneumonia. Os sintomas do contágio são febre, tosse e dificuldade para respirar. O vírus pode ficar incubado por 2 semanas antes de aparecerem os primeiros sinais da doença. E essa é a maior preocupação das autoridades públicas, já que a transmissão pode ocorrer nesse período de tempo. A transmissão ocorre principalmente pelo ar, pela saliva, toque ou aperto de mão. Uma vez acontecendo, casos, a forma de transmissão é a mesma do influenza, ou seja, do H1N1. Então, higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool, usar máscaras, para não transmitir para outras pessoas, se tiver doente, ou ainda aquela toalete, não tossir no rosto das pessoas, guardar uma distância de mais de 2 metros, tudo isso é importante. Apesar de todos esses conselhos, a especialista diz que não há motivo para alarde. Hoje, a nossa preocupação eu tenho tosse, febre, coriza ou até falta de ar e estive em contato com alguém que veio da China, então tem que ter esta ligação entre pessoas procedentes daquela região asiática. É uma situação que já preocupa. Então eu tive contato, aí a partir disso, aí eu me preocupo e penso em coronavírus. Mas eu não tive contato e estou com todos esses sintomas que a gente relatou, isso realmente provavelmente um resfriado ou uma gripe, um influenza, H1N1 ou outro desse grupo, e aí você vai procurar o serviço médico, mas sem o alarde, estou com uma gripe, um coronavírus. No Brasil, até agora, não há recomendações de restrições de viagem. O Ministério da Saúde monitora a situação desde as primeiras notificações na China. A rede pública de saúde já está preparada para o atendimento de possíveis casos da doença no país. E medidas de controle e orientação foram reforçadas nos portos e aeroportos. Mas a nossa cobertura começa com a Europa, porque na Alemanha foi registrado o primeiro caso de contágio no próprio continente. Um homem que não tinha ido à China. Vamos então a Londres falar sobre isso com o Rodrigo Carvalho. Rodrigo, boa tarde. Como é que esse paciente pegou a doença? Oi, Márcio. Boa tarde para você, para todo mundo. Esse homem foi infectado durante um treinamento numa empresa. É que uma outra funcionária chinesa não sabia, mas estava com o novo coronavírus. As autoridades na Alemanha disseram que o paciente está em boas condições e a empresa explicou que a funcionária que passou a doença para ele tinha recebido a visita dos pais que moram lá em Wuhan, onde o vírus apareceu na China. Vários países, como o Reino Unido, estão se mexendo para repatriar pessoas que estão nas regiões onde há mais casos do vírus. Amanhã, a França vai mandar um primeiro avião para buscar os franceses que estão em Wuhan. Os governos da Rússia, da Espanha e da Holanda vão fazer o mesmo. Nesse momento, os números sobre o novo coronavírus estão assim. A gente preparou uma arte aí. Na China são 4.515 casos,
106 mortos. E ainda 8 casos em Hong Kong, 5 em Macau, outros 5 em Taiwan. Na Tailândia já são 14, 7 no Japão, 5 nos Estados Unidos e 5 na Austrália. Em Singapura, Coreia do Sul e Malásia, 4, 3 na França, 2 no Canadá e no Vietnã e 1 no Nepal, em Camboja e na Alemanha. Hoje, numa reunião com o diretor da Organização Mundial da Saúde, o presidente chinês Xi Jinping chamou o novo coronavírus de demônio. A OMS diz que, na China, a situação é de emergência. Onde era o pedágio, agora funciona um posto de controle improvisado. Todos os motoristas e passageiros precisam parar. Quem está com febre nem segue viagem. Esse homem diz que tem certeza que assim o vírus vai ser controlado. A mulher fala que está cuidando dela e da família. A primeira morte pelo novo coronavírus confirmada na capital, Pequim, fez muita gente correr para o mercado. Os chineses estão formando longas filas para estocar comida. Essa mulher acha que não é hora para pânico, que o governo não vai deixar faltar nada nas grandes cidades, como Pequim e Xangai. Mas esse homem reclama, diz que o maior problema é justamente que os suprimentos oferecidos pelas autoridades na campanha de prevenção, máscaras e desinfetantes, não são suficientes. Na cidade onde o vírus surgiu, 6.000 médicos chegaram para reforçar os hospitais. A Comissão Nacional de Saúde da China quer melhorar o atendimento em Wuhan. Por precaução, o governo de Hong Kong anunciou que vai suspender as viagens de trem de alta velocidade para a China continental. E os serviços de balsa, ônibus e transporte aéreo vão ser reduzidos. Essa não é a primeira medida restritiva adotada por Hong Kong. Desde domingo, a entrada de moradores da província chinesa de Hubei está proibida. Enquanto isso, o Japão confirmou o primeiro caso do novo coronavírus no paciente que não esteve na China. Foi num homem de 60 anos que é motorista e que no início do mês levou um grupo de turistas de Wuhan para passear. O governo japonês está agilizando a retirada de cidadãos que vivem na região onde o vírus apareceu. Um avião fretado saiu de Tóquio carregado de máscaras, termômetros, cobertores e remédios. Na Coreia do Sul, onde foram confirmados 4 casos, equipes de limpeza estão desinfetando o metrô da capital, Seul. E o primeiro-ministro também vai mandar aviões para buscar cidadãos que estão na China, no centro dessa crise. Na região chinesa mais afetada pela presença do vírus, tem brasileiros também, mas por enquanto não há planos de retirá-los de lá. Hoje cedo, no Hora 1, o Roberto Covalic conversou com o embaixador do Brasil em Pequim. Ele afirmou que as autoridades chinesas não estão autorizando a retirada dos estrangeiros. Veja aí. A principal demanda, ou a demanda mais geral que nós temos recebido, é de evacuação, o que nesse momento não é possível fazer. Né? A doença não respeita passaporte, não respeita nacionalidade. E as autoridades chinesas, nesse momento, estão, não apenas não estão encorajando, como, ao contrário, não estão facilitando em nada a retirada de pessoas dessa área. Então, é preciso, num primeiro momento, lidar com eventuais necessidades pessoais, situações pessoais específicas em que haja necessidade de algum apoio e, evidentemente, fazer um planejamento para o momento em que seja possível fazer a retirada dessas pessoas de lá. E há pouco, a Globo News entrevistou um brasileiro que está em Wuhan, a cidade apontada como a origem desse novo coronavírus. Sim, nós somos em 31 brasileiros em Wuhan, são 6 crianças aqui, e nós temos um canal de comunicação aberto com a embaixada está de plantão, eles respondem rapidamente, a gente tem a consciência, a gente entende que eles estão bastante ocupados tentando negociar com o governo chinês a retirada de cidadãos brasileiros daqui, mas representando os brasileiros que estão em Wuhan agora, a gente espera da embaixada que eles continuem sendo claros com respeito à negociação que eles estão tendo com o governo. Nós temos, sim, um grupo de pessoas que gostaria de ficar em Wuhan, que não sairiam daqui, mas nós temos um grupo de brasileiros que realmente gostariam de deixar a cidade, gostariam de passar por esse período de isolamento no Brasil. As suas famílias estão no Brasil muito preocupadas com eles.
Vamos então a Brasília conversar ao vivo com a Flávia Alvarenga. Flávia, boa tarde para você. A gente viu aí nessas últimas reportagens, existem aviões de outros países mobilizados para retirar os seus cidadãos da China. Existem brasileiros querendo sair de Wuhan, o epicentro dessa doença. E o embaixador brasileiro em Pequim diz que não é possível fazer essa retirada agora. O que diz o Itamaraty? Oi, Márcio. Boa tarde a todos. A gente procurou, sim, o Itamaraty e, em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou o seguinte: afirmou que não montou uma operação para a retirada de brasileiros da China porque o governo chinês tem mantido uma comunicação constante com os representantes diplomáticos e consulares e, até o momento, não considera a retirada de estrangeiros das áreas que já estão em situação de isolamento. Márcio. A gente continua com você, Flávia, porque foi a Flávia que acompanhou hoje cedo uma entrevista do Ministério da Saúde que diz que monitora um caso suspeito do novo coronavírus. Não foi isso, Flávia? Foi isso mesmo. O Ministério da Saúde fez um balanço do novo coronavírus, uma coletiva grande, longa, muitas explicações sobre o vírus e disse também que vai aumentar o monitoramento aqui no Brasil. Tem um caso suspeito em Minas Gerais e, por isso, o nível de risco aqui no Brasil aumentou. Passou do nível 1 de alerta para o nível 2 de perigo iminente. Vamos ver a reportagem. A partir de agora, todo passageiro que desembarcar da China, de qualquer cidade, e apresentar sintomas respiratórios e febre, será monitorado. A regra vale também para quem desembarcou de lá há cerca de 14 dias, o período de incubação do vírus. Antes, só eram acompanhadas as pessoas que estiveram na cidade de Wuhan. No Brasil, há apenas um caso suspeito do coronavírus, uma mulher de 22 anos. Ela foi atendida primeiro numa UPA em Belo Horizonte e está agora internada e isolada em um hospital. Nós temos hoje o caso suspeito de uma paciente que viajou para a cidade de Wuhan, né, até 24 de janeiro de 2020. É um caso importado, ou seja, uma pessoa que veio desse local. Outros 9 casos foram descartados no Brasil. Com esse caso suspeito em Minas Gerais, o nível de risco do Brasil subiu. Passou do nível 1 de alerta para nível 2 de perigo iminente. São 3 níveis de ativação do COI, que é o Centro de Operações de Emergência específico para o coronavírus. Essa é uma estratégia de resposta. Nós estávamos até ontem no nível 1, que é o nível de alerta. Na medida em que nós identificamos o primeiro caso que se enquadrou na definição estabelecida pelo protocolo em alinhamento com a Organização Mundial da Saúde, nós estamos aqui agora entrando no nível 2, que é o nível de perigo iminente. O Ministério da Saúde explicou que se algum caso for confirmado, sobe para o nível 3 de situação de emergência em saúde pública. O exame para detectar o vírus é feito nas secreções do paciente. O Brasil tem como fazer o exame. É uma comparação genética com outros vírus que já circulam por aqui. O governo orientou ainda que ninguém viaje para a China, a não ser em caso de necessidade inadiável. O Ministério confirmou que uma criança de 10 anos que está nas Filipinas, mas que esteve em Wuhan, na China, está com suspeita de coronavírus. O ministro da Saúde disse que não é o caso de remoção para o Brasil. A pessoa tem que ficar onde ela está para se fazer o esclarecimento de qual é o tipo de doença e fazer o tratamento. Então, não é orientado remoção, mesmo porque você não tem um tratamento específico ainda definido para essa doença, para essa infecção por esse vírus. Então, que primeiro se esclareça o caso para depois se fazer qualquer tipo de mobilização. Bom, a jovem de Minas Gerais que tem suspeita de contaminação pelo coronavírus está internada em Belo Horizonte, no Hospital Eduardo de Menezes, que é referência em tratamento infeccioso. Vamos direto para lá, então, conversar com o repórter Gabriel Sena. Gabriel, boa tarde. Qual é o estado de saúde dela agora?
Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. Ela está estável, mas em observação. Ela tem 22 anos, chegou em Belo Horizonte na última sexta-feira com sintomas da doença, febre e dificuldades respiratórias. O alerta soou justamente porque ela veio da região de Wuhan, onde está o epicentro da doença. Ela foi atendida numa unidade de pronto atendimento da região centro-sul aqui da capital, depois foi trazida aqui para o Hospital Eduardo de Menezes, onde eu estou, que é uma referência no tratamento de doenças infecciosas. Ela fez exames tanto pela Fundação Ezequiel Dias quanto pela Fiocruz. A Fundação Ezequiel Dias quer saber se ela tem outro tipo de vírus, como por exemplo o vírus da gripe, para então descartar o coronavírus. Já a Fundação Fiocruz fez exames para detectar se ela está ou não com o coronavírus. O resultado dos exames devem sair em até 72 horas. Márcio. Muito obrigado, Gabriel. A gente viu que essa paciente, antes de chegar em Minas Gerais, passou pelo aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Por aqui, por Guarulhos, desde a semana passada, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está divulgando informes nos alto-falantes em português, em inglês e também em mandarim sobre os sintomas do novo coronavírus, com dicas para evitar a transmissão. Médicos são acionados se houver relato de caso suspeito a bordo. Daqui a pouco, às 14h, representantes da Anvisa e das empresas aéreas vão se reunir para discutir que ações vão ser tomadas também no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o vírus, né? O coronavírus. Aí muitas pessoas estão preocupadas sobre esse vírus e eu, como estou aqui na China, eu vou passar um pouquinho sobre tudo isso para vocês. Eu estou assim de máscara porque, apesar de ser feriado, eu estou trabalhando. Muitas pessoas sabem que eu não venho, a empresa onde eu trabalho não vende produtos para o Brasil, porém nosso maior mercado é Rússia, e a Rússia lá está tudo funcionando normalmente, inclusive está dando muito problema na Rússia desde novembro do ano passado, e como eu sou a única não chinesa que trabalha lá na empresa, sobrou para mim ficar no feriado trabalhando, por isso hoje eu estou trabalhando, mas eu dei uma pausa aqui para poder fazer o meu almoço e gravar esse vídeo para vocês, tá? Eu vou explicar sobre o que é o vírus, a prevenção, os cuidados que vocês podem estar tomando, né? E o que está acontecendo aqui na China. E vou explicar também um pouquinho o caso de Shenzhen, que é a cidade onde eu moro. A cidade aqui ela é um pouco diferente das outras cidades da China inteira. Aqui acontece o reverso, né? O reverso, o inverso, não sei a palavra que vocês preferirem aí. Mas enquanto a China inteira fica cheio por causa dos feriados, Shenzhen ela fica vazia. Eu vou explicar tudo isso para vocês, eu vou explicar o que isso causa, quais são as preocupações assim aqui nessa cidade, tá? Mas primeiramente eu gostaria muito de agradecer todo mundo que está me assistindo. Esse não é um vídeo que é ligado ao assunto do meu canal, né? Meu canal é sobre tecnologia e eu estou trazendo esse vídeo bem aleatório mesmo. E eu gostaria também de agradecer as pessoas que vieram pelo Mundo Sem Fim, né? Eu agradeço demais a Michelle e o Renan, eles indicaram o meu canal. Então eu agradeço a todos, sejam bem-vindos a todo mundo que veio por lá. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá, gente? Bom, vamos começar aí. Primeiro, o que é esse vírus, né? O coronavírus em si, ele já existe, né, no nosso mundo, já faz muito tempo atrás, tá, gente? Então não é uma coisa assim nova, né? Ah, meu Deus do céu, coronavírus, de repente surgiu e tá aí matando um monte de gente. Não é. Esse vírus já existe no nosso mundo, já ocorreu 2 vezes, assim, que foram estados mais graves, né? Uma vez aconteceu em 2002, aqui na China mesmo, que foi o SARS. Atacou mais ou menos umas 8.000 pessoas e matou... Eita, eu não sei se eu escolhi um ponto muito bom para fazer esse vídeo, mas tudo bem, vamos continuar aqui que eu queria mostrar para vocês o movimento aqui da cidade. Ele chegou a matar 800 pessoas, né? E depois teve um caso em 2012, que foi o MERS, que começou lá no Oriente Médio, e apesar dele ter afetado umas 2.200 pessoas, que foram poucas em consideração ao SARS, ele chegou a matar umas 790 pessoas, então assim, foi uma coisa muito letal. E está acontecendo agora, né? Então esse vírus assim que surgiu agora, ele evoluiu, ele acabou passando de animais para pessoas. Esse vírus eles estão chamando de 2009 NCOV e eles acreditam que veio de uma cidade aqui da China, né? Porque o primeiro caso detectado foi realmente aqui da China, de uma cidade que chama Wuhan. Eles acreditam que esse vírus tenha vindo de um mercado de frutos do mar.
apesar desse mercado não vender só frutos do mar, tá, gente? Lá vende várias coisas, vende inclusive animais vivos, muitos animais são mortos lá. Então essa infecção de animais vivos para carne que está sendo vendida ali é muito assim comum. Não posso dizer que é comum, mas assim existe uma probabilidade muito maior de se espalhar por ali, né? Muitas pessoas estão dizendo que esse vírus veio do morcego, estão saindo muitas matérias aí. Eu não posso confirmar isso porque não teve nenhum dado que falou assim, realmente veio aqui, foi comprovado que foi isso. Eles já começaram as prevenções, inclusive eles isolaram 26 milhões de pessoas aqui na China, na província de Hubei, né? É uma província central ali na China, e eles isolaram totalmente a cidade de Wuhan. O que eles fizeram por lá? Eles limitaram o acesso, né? Cancelaram o acesso de transportes, então sem ônibus, sem metrô, sem aviões, não pode entrar nem sair aviões daquela cidade. Eles bloquearam também algumas estradas e bloquearam também principalmente as expressos. Não indica que as pessoas não estão conseguindo sair de lá, porque nesse caos as pessoas começam a ficar meio desesperadas e as pessoas ainda estão achando jeitos de sair dali, né? Mas o que o governo está podendo fazer, eles estão fazendo, e na história assim atual não existe registro de um isolamento, de uma quarentena tão grande desse jeito. Por isso que muitas pessoas estão falando sobre esse assunto agora na internet, está preocupando bastante pessoas e está preocupando bastante pessoas também por causa do Ano Novo Chinês, que é esse feriado que estamos tendo agora. Eu vou explicar para vocês direitinho, tá? Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre essa prevenção que eles estão fazendo. Né? Tá saindo bastante matérias aqui na China mostrando que eles estão construindo um hospital de 25 mil metros quadrados que vão ter 1000 leitos justamente só para analisar e tomar conta dessas pessoas infectadas, né? Começou a ser feito agora há pouco, eu não lembro exatamente a data, mas está previsto para terminar dia mais ou menos 3 e 6 de fevereiro, né? Eu não vi o projeto de como que vai ficar pronto, mas assim, é uma coisa meio que impressionante, né? Eles conseguiram fazer um negócio tão grande, assim, tão rápido. Mas assim, as imagens, eu vou tentar colocar alguma imagem aí para vocês verem, mas as imagens mostram assim que eles estão trabalhando com muitos tratores, muitas pessoas estão fazendo esse negócio acontecer mesmo, porque eles não querem que essa doença se espalhe pelo mundo inteiro. Apesar de todo mundo estar aí falando de vírus, não sei o que, isso, aquilo, de estar essa quarentena toda, muitas pessoas não estão muito preocupadas assim não aqui na China, tá? Estão tomando as precauções necessárias, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês, e não tá aquele caos que as pessoas acham, né? Pelo menos aqui em Shenzhen não está, e eu também vou explicar isso para vocês, o porquê. Bom, gente, dados atuais, o que está no dia de hoje, tá? No dia de hoje parece que tem 4.000 pessoas em estado de observação, né? E foram confirmados 41 casos de morte. Esse vírus também parece que já foi detectado, né, e confirmado casos nos Estados Unidos, parece que já foi confirmada a segunda pessoa lá. Foi confirmado na França também, na Coreia do Sul, no Japão e na Tailândia. Então, assim, estão começando a se preocupar um pouco mais porque existia um aeroporto, né, internacional lá em Wuhan, e parece que a maioria desses vírus que foram espalhados para esses outros lugares do mundo foram pessoas que vieram aqui visitar a China e acabaram se infectando e levando essas doenças para outros lugares. Bom, gente, agora falando de sintomas. Os sintomas eles são muito parecidos com uma gripe ou uma pneumonia, né? Então são febre alta, dor no corpo, você se sentir mais cansado, você ter problemas respiratórios. Então, se acaso você veio visitar a China, ou você está na China, você está tendo algum desses sintomas aí, presta bastante atenção, principalmente essa parte respiratória e essa parte da febre. Se você estiver com febre alta, vai no médico, pede para eles te examinarem, porque é uma coisa grave e às vezes você não está preocupado com você em si, mas você tem que pensar nas pessoas que estão em volta de você, né? Inclusive por isso que as pessoas utilizam
Inclusive, é por isso que as pessoas utilizam máscaras aqui na Ásia, tá? As máscaras não são apenas para se proteger. Não sei aí no Brasil, quer dizer, não sei aí no Brasil não. Quando eu estava no Brasil, não era muito comum as pessoas usarem máscara no dia a dia, mas principalmente no Japão, quando eu morava lá, quando a pessoa ela ficava gripada, ela usava a máscara para não passar nada para as outras pessoas. Então, gente, se você de repente está com uma gripe, você está com algum desses sintomas, se você não estiver pensando muito em você e falar assim, eu quero que se dane, não estou preocupada comigo, eu acho que não é, pensa nos outros, tá? Utiliza a máscara para vocês não passarem nada para as outras pessoas. Inclusive, eu falo que é uma coisa muito incômoda usar máscara. Eu mesmo não gosto de usar máscara, mas é uma coisa que tem que usar, né, nesse período, e é uma das prevenções também que eu vou falar mais pra frente para vocês. Bom, como esse vírus passa de uma pessoa para outra? Esse vírus ele passa pelo ar, então se uma pessoa estiver doente, de repente ela falar muito perto de você, ela espirrar ou alguma coisa, ela vai passar pelas vias respiratórias, né? Você pode pegar esse vírus também por contato, contato com a pessoa, de repente um aperto de mão, um abraço, alguma coisa assim, você pode pegar também. Você pode pegar encostando em objetos que estejam infectados. De repente você foi para um metrô, né, foi para um ônibus, a pessoa espirrou lá onde segura, onde você segura, você foi lá, segurou, aí você foi lá e, sei lá, deu uma coçadinha no nariz, uma coçadinha no olho, alguma coisa assim. E você pode ser infectado também. E você pode também ser infectado consumindo alimentos que estejam infectados por esse vírus e que não foram cozidos direito. Essa parte aí, na verdade, não me explicaram muito bem se você cozinhar mesmo muito bem, se esse vírus vai morrer ou não. Mas eles falam que se você não cozinha direito, você pode pegar. Então, isso que eu tô passando para vocês. Uma das coisas que eu procurei muito na internet, mas eu não consegui achar, foi que as pessoas, elas estão... ninguém falou quanto tempo esse vírus ele consegue ficar vivo e ativo no ar, né, ou nesses objetos e tudo mais, depois que ele sai do hospedeiro. Se vocês souberem alguma coisa sobre isso, deixa aí nos comentários, por favor. Porque é uma informação que eu procurei bastante e eu não achei mesmo, porque dependendo do vírus, eles podem ficar ali por horas ou pode ficar por dias, né, ativos. Essa é uma das curiosidades que eu tenho, então eu peço ajuda para vocês. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a prevenção, o que eles estão passando aqui na China. Eles estão passando para que as pessoas evitem de ir para locais aglomerados, né, nessa época do ano agora que está tendo toda essa comoção. Então não é para vocês irem para lugares muito cheios. Se de repente vocês verem alguém tossindo, alguma coisa assim, coloca, se você não tiver máscara, alguma coisa, coloca um paninho no rosto. Evite de vocês ficarem encostando nas coisas e tudo mais. Não fique coçando o olho, coçando o nariz. E todas as vezes que vocês puderem, passa um gelzinho na mão, lava a mão direitinho, né? Um gelzinho que eu diga não é para passar um hidratante, né? Passa aquele álcool lá em gel para matar os germes mesmo. Lavem bem as mãos todas as vezes. Quando vocês forem comer algum alimento, salada, alguma coisa assim, lava direito, alguma fruta que vocês forem comer, lava bem direitinho tudo isso e cozinhem bastante as carnes que vocês forem comer. Eles também estão falando para vocês evitarem, né? Para vocês usarem as máscaras, porém, existem máscaras corretas para vocês utilizarem. Eu vou tentar colocar algumas imagens aqui também, mas não é qualquer máscara que serve, né, para essa prevenção. E eles estão falando para vocês tomarem cuidado para vocês utilizarem a máscara correta. Eu acho que, assim, mesmo que você estiver utilizando a máscara errada, talvez seja melhor que máscara nenhuma, né? Mas é melhor, se vocês forem comprar, melhor que vocês comprem a correta mesmo para vocês utilizarem para isso. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o estado, né? O que está acontecendo aqui em Shenzhen, né? O porquê que eu falei para vocês que essa cidade é uma cidade um pouco fora do comum do resto da China. Né? Nesse feriado aqui de Ano Novo Chinês, esse é um feriado extremamente importante para os chineses. Aqui na China é um pouco diferente, né, do Brasil. No Brasil as empresas elas são obrigadas a dar aquele um mês de férias para as pessoas.
né? E as pessoas, elas podem viajar nesse tempo e fazer o que quiserem. Aqui na China, as empresas, elas não dão esse um mês de férias. Eu mesmo não tenho esse um mês de férias, eu só tenho os feriados, não é obrigatório, como fala? Os feriados nacionais. Eu só tenho os feriados nacionais para poder tirar essa folga. E a maioria deles eu trabalho porque, como eu sou a única não chinesa, eu sou a única que não tem meio que nada para fazer durante esses feriados, né? E esse feriado, então são apenas dois feriados grandes aqui na China, que é esse do Ano Novo, que já tem uma semana. Algumas empresas são mais boazinhas e dão 2 semanas para as pessoas poderem voltar para a cidade de Natal, para poder ficar com a família. E o feriado que geralmente acontece em outubro, né, que é o feriado de outono. Acho que é outono, eu não lembro direito, tá, gente? Eu vou colocar aí na tela alguma coisa assim, para vocês ficarem sabendo. Eu falei sobre esse feriado lá, eu vou colocar sobre esse feriado do Ano Novo Chinês. Desculpa, gente, tem um carro que fica parando aqui do lado e ele fica vendo o que eu tô fazendo, tá me desconcentrando, tá? Eu fiz um vídeo falando sobre esse feriado do Ano Novo da China. Eu vou deixar aqui em cima para vocês assistirem, quem tiver interesse para saber mais sobre esse feriado. Mas esse feriado é um feriado que as pessoas, elas voltam para suas cidades natal para passar com a família, né? E aí vem o caso de Shenzhen. Shenzhen é uma cidade que tem apenas 40 anos. Ela fez 40 anos o ano passado. E é uma cidade muito nova, então a maioria das pessoas que moram aqui, elas não são daqui, né? Algumas poucas pessoas nasceram aqui durante esse período de 40 anos, mas assim, elas não são avós, né? A maioria das pessoas, quando elas vão passar esse feriado com a família, elas tendem a passar com os avós, com os pais, com as pessoas mais velhas. E essas pessoas, geralmente, elas estão no interior, ou elas vieram do interior, e a maioria do resto da família está no interior, né? Nas outras cidades da China. Então, o que acontece aqui em Shenzhen? As pessoas, elas migram. Nesse feriado, a maioria das pessoas migram e elas vão de Shenzhen para tudo quanto que é lugar da China. E aí Shenzhen fica extremamente vazia, como vocês podem ver, ó. Eu estou aqui nessa avenida, vocês podem ver que ali tem um chafariz super grande, porque é um cruzamento bem grandão, bem movimentado, e vocês podem reparar que nesses, sei lá, quantos minutos de vídeo que eu já fiz, quase não passou nenhum carro aqui, porque a maioria realmente voltou, né? Esse feriado é muito importante, a família em si, né? Aqui na China, o termo família é muito importante para os chineses. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, existe uma lei aqui na China que os pais, se de repente os filhos não visitarem por muito tempo os pais, eles têm o direito e eles podem processar os filhos por negligência familiar, podemos dizer assim. Não sei se esse é o termo que utiliza, mas se de repente os pais falarem assim, ó, se meu filho não está me visitando aí, todo feriado que acontece ele nunca volta, isso, aquilo, ele pode acessar a lei e pode processar o próprio filho. Eu acredito que muitos dos pais não fazem isso, porque só faria os filhos odiar um pouco mais os pais. Mas existe essa lei, então para vocês terem uma noção de como que esse negócio de família aqui é muito forte. Quem quiser saber um pouco mais sobre Shenzhen, eu fiz um vídeo sobre a cidade de Shenzhen, eu também vou colocar o card aqui em cima, então acessa lá. Então assim, agora eu não estou tão preocupada com esse surto, com esse vírus aqui em Shenzhen, porque a cidade realmente está vazia. O problema não é agora, o problema é daqui a uma semana que esse feriado acaba e essas pessoas que foram para fora de Shenzhen vão todas voltar. Nessa parte eu realmente estou um pouco preocupada, porque as pessoas vão vir de todos os lugares da China, então assim, todo mundo vai voltar, ou de carro, ou de avião, ou de ônibus, ou de trem, vão passar horas e horas, dias e dias trancados num ambiente fechado, possivelmente com alguém que esteja infectado e vai acabar infectando outras pessoas no meio, dentro desse meio de transporte também. Eu tenho quase certeza de que esse vírus vai chegar aqui em Shenzhen também. Eu estou com um certo receio de que vai começar a se espalhar aqui também, justamente por causa disso, né? Não tem como você evitar não se infectar se de repente você estiver sentado num trem aí por 3 dias do lado de uma pessoa infectada. Pode ser que isso não afete
você em si, porque você pode ser infectado, mas esse negócio pode te causar uma coisa leve se você for uma pessoa bem saudável, mas de repente você pode passar para outras pessoas, você pode passar até para animais, tá, gente? Eu que tenho cachorro, eu que tenho gato, aqui na China eles também estão falando que tem que tomar cuidado porque esse vírus pode passar para os animais também. Eu, na verdade, não vi nenhum caso de que eles avisaram que animais morreram por causa disso, mas eles estão vendendo até máscara para cachorro. Inclusive, eu encomendei uma para o meu cachorrinho para poder passar com ele. Quando essa máscara chegar, eu vou mostrar para vocês. Mas assim, esse fenômeno só acontece aqui em Shenzhen, tá? Opa, a câmera vai cair? Bom, gente, esse fenômeno acontece aqui em Shenzhen, dessa cidade ficar vazia e de vir muitas pessoas depois do feriado. Então essa é uma coisa que está me preocupando bastante. Mas assim, fora esse problema, existem outros problemas que estão acontecendo por causa desse vírus agora. Não só em Shenzhen, mas isso aí em vários outros lugares, tá? Das outras cidades. O governo ele está se esforçando bastante em tentar dar máscara de graça para as pessoas em algumas cidades. Né? Eu vejo bastante vídeo assim deles montando alguns postos, entregando máscara, colocando gel aí para as pessoas desinfetarem as mãos em vários locais. Porém, muitas pessoas estão aproveitando dessa situação também. E aí vem esses problemas, não tão problemas assim, problemas causados por pessoas, tá? Eu vi casos aí na internet, no Taobao, que é o maior site de venda online aqui da China, que pessoas estão aproveitando dessa situação e estão vendendo as máscaras aí por um preço absurdo, tá, gente? Tem máscara que eles estão vendendo aí por mais de 100 e tantos reais, quase 200 reais. Outra coisa que está causando também nessas cidades que estão isoladas, tá? Como as pessoas não conseguem ir para muito longe, se elas não tiverem carro e tudo mais, alguns locais estão ficando sem comida porque as pessoas elas não sabem até quando esse isolamento vai ficar e elas estão com medo de ficar saindo todo dia para comprar isso, comprar aquilo. Então muitas famílias estão comprando muitas coisas para deixar armazenado dentro de casa e ficar trancado dentro de casa. E aí está acontecendo isso. Alguns lugares, desses lugares aí que estão isolados, estão começando a acabar os mantimentos, né? Aqui em Shenzhen eu acho que não vai acontecer isso, porque né, é uma cidade muito grande e não está com tanto foco assim de aparecimento de pessoas com... Gente, eu esqueci tudo. Detectadas com esse vírus, né? E aí acontece alguns outros casos também, né? Por exemplo, alguns lugares estão avisando que vão fechar para não espalhar mais esse vírus também. Esse é um dos casos da Disney de Shanghai, gente. A Disney de Shanghai é a maior Disney, se eu não me engano, do mundo, tá? Se não for do mundo, é a maior Disney que tem aqui na Ásia, mas é uma Disney imensa e elas já avisaram que elas vão fechar as portas por tempo indeterminado, justamente para as pessoas não se aglomerarem e não espalharem mais esse vírus, né? Fora a Disney, algumas outras empresas também estão falando que vão fazer a mesma coisa e tudo indica que se eles não conseguirem nenhuma vacina, alguma coisa assim mais efetiva para parar esse vírus, alguns outros lugares, pontos turísticos vão fechar também. Inclusive, parece que a cidade proibida lá em Beijing também está fechada para o público, né? Muitas pessoas estavam planejando ir viajar para Beijing para poder visitar com a família lá, porque é um ponto super importante para os chineses em si também. E infelizmente as pessoas não vão poder estar visitando lá. Inclusive, eu vou aproveitar também e já vou indicar um canal, que é o canal do meu amigo Edivan Fleury. Ele falou um pouquinho sobre esse vírus, então se vocês ainda não conhecem ele, se vocês querem saber um pouco mais sobre isso, acessa o link, eu vou colocar o link aqui embaixo, o nome dele também em algum lugar aqui da tela, mas acessem o canal dele, que ele é um brasileiro que mora lá em Beijing, né? Eu falo de tecnologia e ele fala sobre a vida aqui na China. Então, se vocês gostam bastante sobre a cultura, a vida na China, acessa lá, que é um canal super legal. Bom, gente, eu preciso mesmo voltar a trabalhar, porque, gente, eu tô indo trabalhar muito cedo, tô indo voltar para casa muito tarde, com tudo isso que está acontecendo lá na Rússia. Foi depósito que pegou fogo, aí depois veio as promoções e o depósito que a gente estava fazendo, mudou de endereço, e outro
depósito que a gente usava, bateu a polícia lá e aconteceu um monte de coisa. Gente, tá tendo assim tanto problema. Eu preciso voltar lá porque hoje, esse feriado inteiro, eu vou ter que trabalhar todos os dias. E é isso aí, eu só queria deixar vocês um pouco mais atualizados sobre tudo isso, porque eu acredito que as coisas que são passadas aqui na China são passadas um pouco diferente no exterior. Talvez no exterior vocês tenham mais informações que a gente também não tem aqui, né? Apesar que muitas pessoas estão parabenizando a China por ela estar sendo bem transparente em termos desse negócio de informação, de prevenção e tudo mais. Inclusive, o presidente Trump, gente, apesar dessa briga de Estados Unidos e China, parece que o presidente Trump ele fez uma nota aí agradecendo o presidente, a gente não pode chamar de presidente, né? O líder aqui da China, o Xi Jinping, agradecendo pela transparência, pelo esforço que ele está fazendo para conter esse vírus e tudo mais. Então, eu acho que alguma coisa está acontecendo, né, gente, para o Trump ter feito tudo isso. Eu vou indo agora e se de repente acontecer mais alguma coisa, se tiver algum fato mais interessante ou tiver alguma coisa com mais urgência para falar, aí eu venho e faço vídeos novos para vocês. Gente, um super beijo, uma ótima semana para todos vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.